O Viva Saúde já está de volta, falando sobre alergia alimentar. Para maiores esclarecimentos, temos hoje conosco o alergologista Roberto Lacerda. A gente estava falando anteriormente sobre a doença celíaca. Que dieta uma pessoa deve ser orientada, digamos assim, para quem sofre com essa doença? Então, lembrando que a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, acomete 1% da população. E isso traz grandes dificuldades no dia a dia, porque tudo que tiver glúten deve ser evitado. Então temos o trigo, Pão, tudo que for de padaria, macarrão. esqueçamos. Nossa, que pecado. Pão, bolo, biscoito, pizza, macarrão, o centeio, a aveia também. E a famosa cevada, a cerveja. Gente, Então, sério? Até a cervejinha, a famosa cerveja, entra no meio também. Então, todos os alimentos que tiverem glúten, porque a intolerância a glúten é interessante. Tanto faz você tomar 1 grama de glúten, ingerir, ou 1 quilo de glúten. Os sintomas vão ser muito parecidos. Então, a doença celíaca é uma doença que acomete 1% da população, como falamos. O diagnóstico tem que ser sempre pensado naqueles pacientes que têm constipação, diarreia, baixo aquecimento, baixo ganho de peso, baixa estatura, anemias, deficiências nutricionais, doenças de pele, porque esse diagnóstico tem que ser feito da seguinte forma: existem exames laboratoriais que confirmam esse diagnóstico, mas a confirmação definitiva é através de uma biópsia do intestino delgado, que é o duodeno, que vai mostrar a atrofia da mucosa duodenal. E essa dieta é uma dieta de exclusão completa do glúten da alimentação. Doutor, e quais as reações mais simples, assim como as mais graves, para quem tem algum tipo de alergia alimentar? Então, as mais comuns são as alergias de pele, reações de pele. Então, é muito comum a urticária e o angioedema, que é muito comum a percepção que a pessoa tem alergia a camarão, caranguejo e come, e começa a coçar a garganta, o lábio incha, a pálpebra incha, as placas vermelhas do corpo. Esse tipo de reação são reações leves, então isso pode ser tratado até de forma em casa, ambulatorial, sem ter necessidade de ir para urgência ou para emergência. Mas existem também sintomas tipo tosse, rinite, também que podem ser tratados com antihistamínicos e corticoides orais, ingerindo de forma oral. E as mais graves? As mais graves, a gente vai ter desde o choque anafilático, que é quando você come um camarão, um caranguejo, um ovo, um amendoim, o leite de vaca, pode ter uma reação tipo choque anafilático. O que seria isso? Vasodilatação, às vezes se dilatam e vai ter uma queda da pressão brusca, que é hipotensão, que também pode ser acompanhada de arritmia e parada cardiorrespiratória. Então esse é um evento grave que o paciente deve usar imediatamente uma medicação chamada adrenalina. Então, nos Estados Unidos existe umas canetinhas que chama EpiPen, que é uma caneta que o próprio paciente injeta essa adrenalina, porque todos os casos de reações anafiláticas graves com morte são porque o paciente não administra essa medicação nos primeiros 5 minutos. E quanto às reações mais graves? Então, temos o choque anafilático com arritmia, queda de pressão e parada cardiorrespiratória. Então, nessas reações graves, tipo reação anafilática grave e edema da glote, que é obstrução das vias aéreas parcial ou completamente, a medicação que salva a vida chama adrenalina. Então, existem umas canetas, ou o paciente pode comprar as ampolas de adrenalina e andar com ela, porque o que acontece? O paciente pode ingerir esse alimento de forma acidental. Vai num restaurante de praia, pede uma pizza ou um peixe, e essa pizza ou peixe foi fritado com óleo que foi usado crustáceo, por exemplo, camarão, caranguejo, que ele é alérgico. E ele não sabia, ele vai ter uma reação anafilática grave. E se ele não usar essa adrenalina nos primeiros 5 minutos, ele pode evoluir para a morte. Então, todos os pacientes que morrem de reação anafilática grave porque não usam a adrenalina nos primeiros 5 minutos.
Além da adrenalina, que é a droga de escolha primeira, aí temos o corticoide e o antistamínico, que são medicações que podem ser usadas tanto oral como injetável. Agora é interessante, o senhor falou da canetinha. Em um primeiro momento que uma pessoa tem um tipo de reação alérgica grave, como socorrer essa pessoa sem a presença da canetinha? Então, sem a presença da caneta de adrenalina, temos a opção no Brasil de usar ampolas de adrenalina com seringas que são usadas de 1 ml. Então, quando isso não tem que, se tiver algum antistamínico ou corticoide naquela hora, dar ao paciente, mas o paciente tem que ser levado imediatamente a uma emergência, um pronto-socorro, para receber a medicação de urgência. E principalmente também nesse período que leva o paciente, colocar ele na posição de Trendelenburg, que é levantar os pés, para que os pés levantados e a cabeça um pouco baixa, que a maior parte do sangue vá para o cérebro, para diminuir a chance de reações mais graves e morte. Agora aquela pequena pausa para o nosso intervalo, não saia daí, continue ligado na sua TV Assembleia, porque o Viva Saúde volta já.